Em 2023, segundo dados do IBGE, o Acre teve um crescimento superior a 6,7%, bem acima da média nacional. Aqui no norte e no centro-oeste só perde para o estado do Tocantins. Em 2025, ainda não temos os números, claro, estamos no meio do ano, mas pela projeção temos crescimento um pouquinho menor, algo em torno de 2,5% a 3%, que também ficará acima da média nacional, que deve subir no máximo em 90%, 2%. Tudo isso impulsionado pelo agronegócio. E é sobre isso que nós vamos falar hoje com o secretário de Agricultura do Estado do Acre, o deputado licenciado do PDT, Luiz Tchê. Seja bem-vindo, presidente. Eu quero te agradecer, Muniz, e te parabenizar já pela condução dos trabalhos. Eu tenho assistido e isso aí ajuda muito a informação que a gente precisa. E um debate aqui com o Osmir e com o Narciso, você imagina que vou sair daqui com conhecimento profundo, porque são pessoas que já contribuíram muito com o nosso estado e hoje estão aqui para a gente discutir um pouco da nossa agricultura. E eu que tirei o paletó, da gravata, do ar-condicionado, botei a botina e fui ver como é que funciona esse negócio. Legal. Como sempre, estarão conosco aqui durante o programa os titulares aqui da bancada de debatedores e também entrevistadores, Osmir Lima e Narciso Mendes. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes para começarmos de fato e de direito o Tribuna Livre desta segunda-feira. Você já sabe, coladinho no Roda Viva da Rede Cultura, nossa parceira há 3 anos. Até já. Vem espiar o arraial de ofertas que o Aramix preparou para você economizar. Até terça. Amaciante fofo concentrado 500ml, 6,99. Arroz brilhante tradicional parbolizado 5 quilos, 21,90. Feijão carioca com buca 1 quilo, 5,39. Lava roupa em pó Minuano, sachê 800 gramas, 7,39. Salsicha hot dog Seara resfriada 500 gramas, 9,79. No arraial de ofertas do Aramix, você economiza de verdade. Há 97 anos, a Santa Casa atendeu a um chamado no coração da Amazônia. E desde então, se faz presente na vida do acreano. Hoje, nosso povo vive a sua hora mais densa. Dias de incerteza frente a uma pandemia. A Santa Casa ampliou suas instalações, criou novos serviços, modernizou seu laboratório e equipou um centro cirúrgico de excelência. E tudo isso é apenas para dizer: você pode contar com a Santa Casa da Amazônia, hoje e sempre. Você está precisando de dinheiro? Aqui na Stanley's Crédito que nós trabalhamos com o empréstimo através do seu cartão de crédito. É isso mesmo, aqui na Stanley's Crédito você converte o seu limite por dinheiro na hora, sem burocracia e sem consulta no SPC ou Serasa. Trabalhamos com a menor taxa do mercado e cobrimos qualquer oferta. Entre em contato agora com um de nossos consultores e faça sua simulação. É rápido, fácil e 100% seguro. Entre em contato pelo telefone 689-9976-2749. Estamos localizados na Avenida Ceará, número 2090, ao lado do Hotel João Paulo. Ok, estamos de volta agora começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre nesta segunda-feira. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na nossa capital Rio Branco e também você do interior, você de Bujareiro, Quinari, Porto Acre, Capixaba, Plácido de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, Cadeia TV, canal 15, e nos demais estados do Brasil e do mundo, você nos prestigia pela Rede Mundial de Computadores, a internet, por meio do portal oriobranco.net e ainda pelo nosso canal no YouTube. Siga-nos nas redes sociais, @oriobranco. Além dos dados que eu apresentei agora há pouco, no início do programa, na abertura, nós, com tudo isso, só representamos pouco mais de 2% do nosso PIB nacional. E apesar de estarmos bem na foto no momento, mas ainda estamos bem distante do nosso vizinho, o estado de Rondônia, que ao longo dos últimos 20 anos acumulou um crescimento bem acima do nosso. Secretário, seja bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Secretário de Agricultura, deputado licenciado Luiz Tchê, do PDT.
Mas, Muniz, eu que quero agradecer, né, o convite e dizer que eu fui até privilegiado, né? Porque mudaram o horário e com 2 autoridades do meu lado, eles me aguardando aqui. Quase que o Narciso, quando eu cheguei aqui, já estava saindo. Mas é que eu estava numa reunião que foi de última hora da Defesa Nacional, inclusive me chamaram. Agradecemos pela atenção. E falar aqui da agricultura, como eu disse no início, tirar o paletó e ver a realidade mesmo do produtor e da produtora rural é o que me encanta. E lógico, tem muitos gargalos, temos muitos problemas. Eu sempre digo que a gestão pública ela é emperrada, ela é atrasada. Eu dou sempre um exemplo aqui que o maior programa que existe na agricultura é desde 1975, Narciso, que é o programa Pinto de um Dia. É o maior programa. Qual? Pinto de um Dia. Desde 1975, cheguei na secretaria, já estava lá quase 2 anos o recurso para construir uma incubadora de ovos, 60 mil ovos, e eu agora terminei de licitar e agora que eu vou conseguir dar ordem de serviço. Talvez eu termine de construir esse ano que vem está entregando o Pinto de um Dia subsidiado, né? O produtor paga um valor. E esse é um programa das mais antigos que tem lá. Eu digo, a burocracia da máquina pública impera muitos programas, e muitos programas interessantes. É verdade. Para fazer diferente hoje, somente agora. Boa noite, Osmir. Boa noite. Boa noite, doutor Narciso. Doutor Narciso, o senhor que sempre tem elogiado o Tia, seja como deputado ou como secretário, faça a primeira pergunta para o nosso convidado. Eu, primeiro, prazer em revê-lo. E, em segundo lugar, Tchê, você como um gaúcho de nascimento, eu lhe faço uma pergunta que não tem nada a ver com o seu mandato, nem com as questões atuais. Por que o Rio Grande do Sul, em 2 anos seguidos, presentemente, 170 municípios estão debaixo d'água? O ano passado foi todo o estado, inclusive a sua capital. Porque os gaúchos pecaram tanto, os seus governantes foram tão irresponsáveis que implantaram, Osmir Lima, quase todas as cidades em áreas alagáveis. Quase todas. Eu pergunto, a natureza está sendo injusta com o seu Rio Grande do Sul? Olha, Narciso, é uma pergunta assim, bem interessante, porque, inclusive, no ano passado eu estava em Porto Alegre. Eu cheguei no domingo à noite, começou a chover, choveu domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e foi aquela loucura toda. O que acontece, né? E hoje de manhã eu estava falando com um rapaz de Feliz, que tem um programa que nós estamos startando na Secretaria de Vaso Pleno. Ele falou, tia, está chovendo 2 dias aqui, a gente já está todo mundo apavorado. Que era natural, chovia 2 dias, 3 dias, não acontecia nada. Mas a questão, às vezes, que e eu olho muito para o Estado, agora comparou Rondônia, né, que produziu mais ou menos, o problema é que foram feitos tudo de qualquer jeito, né? Então, as mudanças climáticas que vem acontecendo no mundo, na minha avaliação, a gente está pagando a conta agora. Tem até um slogan que fala, né? O mar um dia vai vir buscar o que era dele. Eu digo, meu Deus, Copacabana vai sumir, entendeu? Então foram muitas ações dos homens, principalmente do Rio Grande do Sul, que desmatou quase tudo. Não tem condições. E agora a conta está vindo. E se imaginava que não ia acontecer. Isso acontece a cada 30, 40 anos. Não, é um outro ano seguido. Quando nós chegamos na secretaria, eu digo para os meninos, vamos trabalhar a tecnologia. Mas nós pegamos 2 anos alagação seca, profunda, né? Grande. Entendeu? Então eu acredito que as mudanças climáticas elas estão acontecendo e o Rio Grande do Sul está pagando uma conta muito alta. Isso. Tanto é que responsabilidade passada. Passada, inclusive, dos governadores, porque lá tem as comportas, por exemplo, lá foi construído há muitos anos. Aí ficou lá, construiu, não alagou, não encheu, ficou daquele jeito. Aí aconteceu o problema na capital, que foi um absurdo aquilo ali, né? E agora não, agora estão revendo, estão fazendo. Aí essa cidade aí que é Feliz, que eu estava falando com o rapaz hoje, o seu Márcio, ele disse a ponto que já foi construída agora, a água está passando por cima de novo. Então a cidade não está mais tão feliz assim. E aí o que acontece muitas vezes aquele engenheiro, ele chega lá e olha e diz, não, nós vamos fazer a ponte assim assada aqui. Mas eu não ouvi o que mora perto da ponte para ver onde é que a água chega.
Se ele não visse, às vezes a coisa não ia acontecer diferente, entendeu? Deputado Tchê, meu velho amigo de muitas reuniões no passado. Meu Deus. Né? Eu vou entrar mais diretamente no agronegócio. Você seria o representante da agricultura no Estado. Como tal, está vinculado também o próprio agronegócio. Qual a perspectiva da melhoria do agronegócio do Estado e que, do seu ponto de vista, o que mais está impedindo do Acre se desenvolver com mais celeridade para gerar emprego e renda nesse setor? Pois, Lírio, eu quero te agradecer da pergunta, que é extremamente importante. A gente tem que olhar os gargalos e o que nós erramos e como que a gente vai corrigir isso. Nós temos 16 milhões e 400 mil hectares do estado todo, sendo que desses 2 milhões e 400 são área aberta. Desses 2 milhões e 400, tem 1 milhão e 800, 1 milhão e 900 de pecuária e 100 mil de área agricultável. E aí tem mais as áreas degradadas, aí tem os rios, tem a cidade. Bom, como é que se eu tenho esse dado na minha mão, eu vou fazer uma avaliação, eu tenho 5% dessa área toda com análise do solo, que é a primeira coisa que precisa se fazer em qualquer lugar que você vai. Bom, primeiro eu vou plantar o que? Soja? Não, eu vou fazer análise do solo para saber o que tem nesse solo, para me saber qual é a cultura que eu posso botar. Daqui a pouco, se eu quiser plantar soja, eu vou ter que gastar muito para recuperar ela. E aí, assim, nós fizemos. Eu cheguei na secretaria e faz 2 anos e meio. E a primeira coisa, Narciso e Osmir, eu coloquei uma emenda, ainda quando deputado, na Universidade Federal do Acre, para comprar um laboratório de análise do solo. Não era nem para comprar todo o laboratório, só os insumos, as coisas para poder fazer análise, que lá já tem um laboratório. Mas um de bromatologia, que era o estudo das folhas, e outro de análise do leite. Nós não temos análise no leite no nosso estado. Como é que a gente vai desenvolver uma cadeia se não tem nem análise? Que aquele cara que está no manual é o mesmo preço que está na mecânica, então o cara vai continuar no manual. E diante de tudo isso, eu não posso perder meu tempo, porque passa muito rápido, e principalmente na agricultura, eu precisava de análise do solo. E descobri, em São Paulo, no interior de São Paulo, um aparelho que faz análise do solo em tempo real. Aí eu peguei 3 técnicos, mandei para São Paulo, descobri, porque o aparelho era da Universidade do Rio Grande do Sul, de Santo Ângelo. Nós conseguimos que o reitor deixasse lá uma semana para a gente conhecer esse aparelho. Os técnicos voltaram encantados, inclusive o Thiago que está aqui comigo, foi um que foi, e voltaram encantados com o NIRS. É um aparelho, Narciso, que faz análise do solo na casa do produtor. Ele não precisa sair de casa mais para fazer. Em segundos. Na realidade, esse aparelho ele faz 1.200 análises, é um aparelho americano, e que, logicamente, pela burocracia, eu passei mais de 1 ano para poder comprar o aparelho. Já chegou os 4 aparelhos. A gente está trabalhando neles para poder colocar as informações que ele precisa, para a gente começar a fazer análise do solo. E o programa da análise do solo é Solo Fértil, que a gente vai lançar ele praticamente dia 15 de julho. Com isso, ao aumento da produção, a gente vai conseguir. Porque tem coisas na agricultura que as pessoas falam, agricultura familiar, tal, mas isso é de boca cheia. O cara falando isso, mas o cara está no teçado e está na enxada. E a tecnologia está aí. Não tem futuro isso. E se você pegar aqui um cinturão e pode conversar com o prefeito Bocalonca, ele diz que é um saco sem fundo. A agricultura, porque ele botou tanto recurso e ele não vê o resultado. Porque o cara que está aqui aqui a 30 quilômetros mais ou menos nesse cinturão verde que eles chamam, a mulher está na roça, o marido está na cidade fazendo bico para completar a renda. Isso é um absurdo. Porque como é que o cara vai sobreviver na coisa? Não tem análise do solo. Se ele vai plantar 1 hectarezinho de café, ele vai colher 25 sacos. Se ele fizer uma análise do solo, ele vai para 60, 70. Aí começa a dar dignidade para ele. Porque como é que o produtor tem dignidade se eu chegar lá na produção dele, até para comer uma banana ele tem dificuldade, que ele não tem dente? Narciso, permite-me só uma ligeira interrupção. Vários governos passados anunciaram que a Assembleia Legislativa, do qual você faz parte,
aprovou o estudo agroecológico, econômico e social, mostrando os lugares no Acre, Narciso, onde se pode plantar isso, onde não se pode mexer, onde se pode criar gado, etc, etc. Não existe esse estudo já, não? Não, ele existe, o estudo existe até hoje, inclusive a Assembleia até atualizou ele um tempo desse, mas ali não está dizendo que cultura ele vai plantar ali. Né? Por exemplo, ele não fez essa análise profunda do solo disso, né? Não fez. Ele é mais proibitivo e não dizer aqui é melhor isso, milho, castanha, né? Mas esse programa ele é extremamente importante. Para mim, ele é extremamente importante. Mas o que esse é o norte, né? Isso aí foi na época do Binho. Sim, aproveitando, secretário, rapidinho aqui. Nos últimos 5 anos, o agronegócio tem segurado o nosso PIB. Ano passado, no seu segundo ano de gestão, primeiro ano de gestão, como eu falei agora há pouco, nos destacamos. E pelas projeções deste ano, 2025, também. Só que o agronegócio, de fato, seja melhor. Ele começa a perder espaço, na agricultura e a pecuária começam a perder espaço para o extrativismo vegetal, castanha, borracha e madeira, e também pela prestação de serviços. O que está ocorrendo nesse momento? Olha, Muniz, eu fiquei muito feliz quando nós pegamos os números, né? Sim. E não fui eu que fiz milagre, não. É porque já vinha acontecendo algumas coisas. E a gente só veio ampliando. Eu vou dar um exemplo muito claro, Narciso e Osmir, do café. O café se plantava aqui nos anos de 1990. Aí depois daquela crise, acaba tudo, zera e passou. Quando nós chegamos na secretaria, já produzia café. E aí, como é que eu vou comparar com Rondônia, que tu diz? Eu comparo com Rondônia, a gente melhorar e não inventar a roda. Não atrapalha o seu raciocínio, só para uma compreensão melhor, quando eu falei do negócio, eu deveria ter citado. O café e a soja foram os que nos impulsionaram. E o café, o que milho também. O que aconteceu do café? O que eu fiz de diferente com a equipe lá com o café? Criamos um concurso do café, que é o nosso Quali Café, que nós vamos para o 3º ano. Sucesso. E nesse concurso, o técnico perguntou, mas para que esse concurso, tio? Digo, é para dizer para o Brasil e para o mundo que um estado que preserva produz café. Porque eu estou dizendo aqui para vocês que eu não estou vendendo café, eu quero vender a história. Essa história da tal compensação das florestas, que a gente tanto falava, eu na Assembleia defendi muito, fui discutir Código Florestal no Senado Federal, que tinha que ter uma compensação pelo Estado, a gente falava da dívida dos estados, que por que esse recurso não fica aqui, para a gente poder fazer os investimentos aqui, ver se está mandando para Brasília e tal. E hoje eu tenho convicção que essa compensação vai vir através da produção. E fizemos o concurso do café no ano passado, e pela primeira vez o Acre vai para a Feira Internacional do Café, em Minas Gerais, em novembro do ano passado. E das 20 mulheres cafeicultoras do Brasil, um concurso, 4 são acreanas. Que bom. Nós não chegamos no primeiro lugar, mas 4 já são acreanas. Das 25 tinha 5. Então já 4 já são acreanas. Isso dá uma demonstração que tu chega numa feira que tem 2.000 pessoas no auditório e o Papa do Café vai falar e só cita um estado, o estado do Acre, dizendo o seguinte: o Acre chegou dando um pontapé na porta, porque era impressionante a qualidade do nosso café. E aí, lógico, a gente tem que ver como é que a gente melhora, como é que a gente faz. Eu levei 15 produtoras e produtores de café, toda a agricultura familiar para essa feira, para eles, com os olhos deles, enxergar e ver o potencial que nós temos. Aí ele leva 5 sacos de café, 10 sacos de café. O cara quer 100, quer 200, entendeu? Mas serviu de exemplo e a gente vem discutindo isso, inclusive, com a maior empresa privada no mundo de café, que é a Lavazza da Itália. Tem uma missão para o dia 22 a gente ir para a Itália. Eu quero tentar colocar o nosso café nessa empresa. Ela é o mundo todo, praticamente. E a gente conseguindo fazer isso, o nosso café está garantido. Agora, comparar com Rondônia, como? Rondônia colhendo 3 milhões de sacas de café, eu estou chegando a 100 mil sacas. Então, eu não vou conseguir. Mas 3 milhões, 6 mil? 3 milhões eles colhendo e mais 100 mil. 3 vezes. Entendeu? Não vamos comparar, pô. Rondônia desmatou muito mais que nós, tem quase 50% do território. Entendeu? Os caras foram ousados. A legislação nos barrou. E aí... 3 vezes, não, 30 vezes. 30 vezes.
Então o senhor faz a intervenção no próximo bloco, ok? Nós vamos ao primeiro intervalo comercial e voltaremos em instantes. E claro, esperamos continuar contando com a sua audiência. Então aguarde 2 minutinhos só e continue com a gente. Primeiro, a minha gratidão pela confiança. Tenho certeza de que novos desafios virão e eu estou pronto para representar vocês com trabalho e responsabilidade. O MDB, com sua história e experiência, vai contribuir para que o processo eleitoral do próximo ano represente a esperança de mais trabalho e renda, mais segurança, educação de qualidade e uma saúde que resolva as demandas da população. Sempre conectado com os nossos jovens. Fique ligado! Felice ao MDB! O consórcio Honda é fácil e funciona. São mais de 7 milhões de sonhos realizados em todo o Brasil. Entrega garantida pela fábrica com parcelas acessíveis a partir de R$ 206,75. Comece agora a investir no seu sonho. Faça como a Karen, que acreditou e saiu de Honda 0 km na 9ª parcela paga. E ainda recebeu ela emplacada com 3 anos de garantia e 7 trocas de óleo grátis. Honda Grupo Star, há 28 anos, fazendo mais por você. Faça uma selfie, brinde com sua família. A de casa tá de cara nova, muito mais bonita e confortável. E com muitas novidades em presentes, utilidades e decoração. E agora, com uma maravilhosa linha de sofás, racks e mesas de jantar. Preço baixo e qualidade para embelezar a sua casa. De casa, presentes para o seu dia a dia. A Churrascaria e Pizzaria Princesinha te oferece o melhor da culinária acreana. Prato único R$ 27,99. É isso mesmo, prato único R$ 27,99. Contamos com uma diversidade de carnes de qualidade feita na medida para o seu horário de almoço. E para a sua hora do jantar não ficar para trás, a Princesinha oferece o melhor rodízio de pizzas assadas em forno a lenha. Comer bem sempre será um dos grandes prazeres da vida. Restaurante Pizzaria Princesinha, Travessa da Catedral, número 14, Centro. Osso, vem espiar! O Arraial de Ofertas Guaramix preparou pra você economizar! Até terça! Amaciante fofo concentrado 500ml, 6,99. Arroz brilhante tradicional parbolizado 5 quilos, 21,90. Feijão carioca com buca 1 quilo, 5,39. Lava-roupa em pó Minuano, sachê 800 gramas, 7,39. Salsicha hot dog Seara resfriada 500 gramas, 9,79. No Arraial de Ofertas Guaramix, você economiza de verdade! Rosas Farma apresenta a nova loja do Bosque agora em novo endereço. Nova estrutura e aquele cuidado, qualidade e atenção do jeitinho que você merece. Atendimento online especializado, laboratório amplo e moderno, equipe experiente e comprometida com seu bem-estar. Trabalhamos com as melhores marcas e produtos de excelência para necessidades individualizadas. Rosas Farma, Bosque, novo endereço, Rua Quintino Bocaiúva, 1546. Comece o seu dia conectado em Deus. Todos os domingos, às 8 horas, acontece o programa Deus Tem o Melhor, com muito louvor, ensino, além de vários conteúdos cristãos e uma palavra que vai transformar a sua vida. Deus sempre tem o melhor para nós. Todos os domingos, às 8 horas, neste canal. Deus te abençoe. Voltamos com o Tribuna Livre na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui a receber hoje o secretário de Agricultura do governo do Acre, deputado Luiz Tchê, presidente regional do PDT. Deputado, já que o senhor também é político, é deputado, vamos falar em política agora, né? A gente não vive sem política, né? Então a gente olha num parâmetro nacional. Eu tenho discutido assim. A nível nacional, eu vejo que se a gente continuar nessa polarização, é um problema que nós temos pela frente. Então eu sonho assim que se criem outros líderes, né? Tanto o Tarcísio, tá, o Caiado, pode ser o Ciro, pode ser o governador, o Leite do Rio Grande do Sul, sei que venha outros, para a gente poder mudar a política. O PDT, falando do PDT, que eu conheço a fundo, o Lupe é meu amigo, meu irmão. Tanto é que ele é
tão leal comigo que quando o PT estava no governo, tentaram me tomar o partido várias vezes e ele nunca deixou. Então, Não me lembro. Eu tenho muita gratidão disso também, porque ele conseguiu me segurar. Eles tinham uma estrutura e eu era o time mesmo, só. Então, com isso, o que acontece? Como eu conheço muito o Manuel Dias, o Lupe, o PDT carrega história, pô. História de Getúlio, de Jango, de Brizola, Darcy Ribeiro e tantos outros. E é um partido que é mais conservador, na minha avaliação, pelos caciques, que eles não vão fazer fusão com ninguém. Eu acho que o PDT, na minha avaliação, tem que ser a resistência do que está. Para a gente poder se destacar e passar essa cláusula. Não tem fusão. Não, eu acredito que não tem. E você Nem será, federação. E você será candidato na próxima reeleição, na próxima eleição, mantendo-se no PDT? Olha o que acontece, e aí é onde é que está a discussão. Tenho conversado muito com Hoje o PDT tem 4 deputados. 4 deputados estaduais. Você, Michele, Chico Viva e o vice-presidente, doutor Pedro Longo. O que acontece? É muito difícil fazer partido. O Osmir, nós brigamos tanto em partido. É difícil, se nós temos 50. Mas é difícil agregar e trazer para dentro do partido quem queira construir partido. O cara usa muito partido só para ganhar mandato. Ganha um mandato e não ajuda, não contribui com o partido. O cara que tem um mandato, ele tem que entender que o mandato é do partido e que ele tem que contribuir, está lá no estatuto do partido. Aí eu vou ficar pegando no pescoço todo mundo, tem que contribuir, cadê? Não vai contribuir? Não tem mais idade, desgaste. E ele nem leu o estatuto. Você mantém um bom relacionamento com o deputado Marcos Cavalcante, que está no seu lugar? Com todos eu não tenho problema nenhum. Na política, aliás, eu não olho para o retrovisor, Muniz. Se eu olhar para o retrovisor, eu vou querer arrumar inimizade, porque com a idade que eu tenho... Mas deixa eu só fazer um parêntese aqui. Vocês elegeram, como foi dito, 4 deputados estaduais na última eleição. Sem coligação, né? Sem coligação. Naquela época não tinha coligação, era permitida a coligação. Tinha coligação, mas nós sim. Você acha que hoje esses 4 deputados serão candidatos à reeleição com mais outros nomes? Você acredita que conseguirá eleger de 4 a 5 parlamentares? Hoje eu sou muito consciente do que eu vou falar para vocês. Eu não consigo montar partido hoje se o governo não me ajudar. Não consigo. Como é que eu vou convencer alguém de vir para o meu partido tendo eu como candidato? Aí o cara vai dizer, não, cara, tá aí. E aí eu volto lá atrás, eu vou nos 3 vereadores. Os 3 vereadores que nós elegemos, porque só elegeu do PP e na época do PSB 3, os 2 que estavam disputando a prefeitura. E nós sozinhos elegemos 3. Mas o que adiantou 3 vereadores? O que eles fizeram quando abriu, os mudaram de partido. Não tem o espírito de construção partidária. É diferente. Por que o Tia se mantém no mandato? Porque eu sempre construí partido. Tanto é que em 2018, para mim voltar para a Assembleia, eu lancei todos os meus cabos eleitorais de candidato. Eu dou o exemplo, o Bacurau lá na Baixada, que trabalha comigo há muito tempo, falou que teve 600 votos. Se eu pegar o Bacurau aí e trabalhar comigo, não vai me dar quantos votos? Então, eu consegui fazer isso, me elegi com 3.400 e poucos votos, uma votação baixíssima, na realidade. E a gente conseguiu sobreviver. Quando chega na eleição estadual, montamos uma chapa, fomos construindo, com muito gosto, elegemos 4 deputados. A maior bancada, mais que o PP, do governador Gladys. E o que deu? Quando chega para disputar, para escolher o presidente da Assembleia, todo mundo queria ser presidente. Então o cara não quer saber a minha história no PDT, quanto tempo tenho. O cara olhar para mim e dizer assim, o Tchê está aqui com 4 mandatos, 5 mandatos, merece ser o nosso candidato, vamos trabalhar. Nós perdemos uma eleição por Luiz Gonzaga sozinho no PSDB. Que articulação é essa? Aí eu caio e vou dizer assim, aí quando chega a eleição de vereador passado, eu comecei a mexer para poder fazer partido, aí, o teu filho é candidato? É candidato, eu não tenho como não tirar dele de ser candidato. Aí eu não conseguia fazer chapa. Aí eu pensei um negócio na minha cabeça, por que eu vou cuidar de 22 candidatos se eu posso cuidar de 2 ou de 3? E aí, logicamente, peguei meu filho e disse, você vai para o PP, o Richard, que é um outro parceiro que está comigo lá, você escolhe um partido, porque daí, com o meu filho eu posso assumir a culpa, agora com o Richard não podia. Escolhe lá, ele foi para o PSDB e infelizmente ele não conseguiu êxito, até porque se tivesse conseguido, tenho certeza que a Câmara ia ser melhor.
E o Felipe acabou se elegendo lá no PP. E agora fica todo mundo naquela pergunta. E agora? Agora o que tu vai fazer? Tu vai pro PP? Tu vai para onde? Aí eu estou muito simples. Eu digo o seguinte, eu não quero sair do PDT. Nosso candidato a governo hoje é a Maílson. Se a Maílson é candidata a governo, ela prefere ter um partido que possa ter 9 deputados federais pedindo voto e 25 deputados estaduais pedindo voto, ou esse partido vai sair daqui e vai lá para o campo do PT ou do PCdoB ou qualquer outro. Aí é uma pergunta que se faz. Então, quem está jogando aqui em cima, ele tem que saber que um partido igual o PDT não pode ser escanteado dessa forma. Vocês têm candidato a deputado federal, vão ter? A intenção nossa, Osmir, todo partido a nível nacional quer uma candidatura de federal. Claro. Para nós passar essa cláusula de barreira agora, nós somos 14 deputados no Brasil. Então seria a tal de... O PDT só tem 14 deputados? Não, para passar a próxima cláusula de barreira, que já chega em 2%. Então nós temos que ter 14 deputados federais. Chegando em 14, 15, nós mantemos, porque é muito difícil de eleger deputado federal. Por que o PDT não conseguiu montar uma chapa para vereador? Pois é aquilo que eu expliquei, Muniz. O meu filho era candidato e o Richard candidato. Os dois no PDT. Então, quando tu chamava alguém para ser candidato, e aí tem um negócio também que, não sei qual é a palavra que eu posso usar, mas chegava uma pessoa, quanto é que eu vou ganhar? Eu quero tanto para ser candidato, eu quero tanto aqui. Virou um balcão de negócio que eu, como dirigente partidário, eu não faço esse tipo de negócio. Porque eu não vou prometer para as pessoas o que eu não vou cumprir. Eu só posso... Porque eu digo, Osmir, que político não mente. Político não mente. Às vezes o eleitor é enganado por alguns políticos, mas eu não mento. Tanto na política, Osmir sabe das resistências que nós tivemos lá com o PT, quando nós se organizávamos, que estava na sala. Quando a gente achava que estava tudo resolvido, o Carioca já ligava, dava um cagaço em alguém lá e desmontava tudo de novo. Osmir, sempre tinha alguém filtrado. Só uma retificaçãozinha aqui, Osmir. Em 2020, as coligações proporcionais já tinham caído. Então, ele disputou já com a nova regra. Em 2022. Mas 2020 o PDT já ousou, nós somos sozinhos. Sim. Não, isso aí eu estava me referindo a essa época. Tá. Né? Diz que para cada problemática existe uma solucionática. Nós não teremos, de forma alguma, como corrigir esse vício que está incrustado nas nossas estruturas partidárias com essa legislação que está aí, Osmir. Claro. Olha, eu vou dar um exemplo. Eu, particularmente, considero Ciro Gomes um dos políticos mais inteligentes do Brasil. Mas veja o exemplo que ele nos dá. Ele já passou por 10 partidos políticos distintos, Osmir. Quer dizer, então, a descrença partidária dele faz com que se desacredite na competência pessoal dele. Então, nós, para resolvimento do problema, primeiro tem que acabar com essa usina de roubalheira e de malandragem que se transformou as tais emendas parlamentares nos orçamentos públicos. Porque parlamentar não é para participar da composição de orçamento, é para fiscalizar a sua execução. Antes de eu fazer qualquer pergunta... Nós estamos chegando ao final, tu já faz a pergunta e se despede aí para a gente ganhar tempo. Não, ao final... O Osmir acabou de dizer que nós fomos candidatos a deputado federal quando não existia um centavo sequer de emenda. De emenda parlamentar, não existia. De fundo partidário nem de fundo eleitoral. Hoje a gente vê, por exemplo, tinha um partido aqui do Acre que tem um deputado federal sozinho e mandar o fundo partidário, parte do fundo para cá, só esse fundo ficará 100% concentrado na mão do candidato que é candidato à eleição. Qual é o novato que vai entrar numa aventura? Nenhum. Mas antes de fazer, já terminando o programa, eu vou fazer, você tem... Foi rápido hoje, né? Rápido, você tem um registro de pessoas presentes. Eu quero aqui ter a satisfação também de... Ela não estava aqui, chegou agora. Não, pois é, mas eu que vou fazer a questão de apresentar. Quem? A minha filha Soraya e a minha bisneta querida. Bisneto? Bisneta. É porque a minha família é precoce, não vem olhando com essa cara de como se eu fosse velho, não. A família é precoce. A Isabelle. Seja bem-vinda, boa noite. Mati, primeiro eu quero elogiar você. Eu lhe conheço e trabalhamos juntos durante vários anos na nossa reunião. E é uma coisa interessante.
Toda vez que nós nos reuníamos, era para lançar uma chapa para deputado federal. Né? E poderia ser o Tchê, poderia ser outro. Mas nós queríamos uma chapa saindo dessa questão de PT e PCdoB. E isso não agradava muito o governador de plantão. Mas o Tchê sempre teve uma grande virtude. Além da inteligência política natural dele, né? Ele sabia como ninguém montar chapa e arquitetar projetos políticos para o futuro. Era o nosso líder, eu diria. Não. Era o nosso líder. Lá, e éramos 10 partidos. Né? 10 partidos. Não é brincadeira. Toda vez que nós montávamos, ele já falou sobre isso, toda vez que nós montávamos um grupo que dava para fazer pelo menos um deputado federal, aí o PT vinha por trás e convencia aqueles melhores a saírem do partido e levar para outro apoio. Então foi um prazer enorme te rever, você, independente de ser deputado ou secretário, eu considero você meu amigo. Com certeza. É uma satisfação muito grande. Legal. Um abraço e sucesso com o seu PDT. Beleza. Você merece ter sucesso porque você está tendo a coragem de ser coerente e colocar o PDT como um partido único, com seu programa, com a sua ideologia, para tentar eleger deputados, contribuir para o Senado e contribuir para o governo. Um abraço. Narciso. Osmir, eu faço uma particularidade. Enquanto nós tivermos uma legislação eleitoral prostituída, como é a nossa, em que o cara se elege por um partido e no curso do mandato troca por 1 ou 2 e até 3 partidos e leva consigo o mandato que era do partido, não há moralização no sistema. Não há. Os seus 4 deputados estaduais, com toda a convicção, serão contrabandista partidário em tendo sido eleito pelo PDT e venha se filiar a qualquer partido, ainda que seja convencido pelos poderes dos governos. Eu esqueci de falar, mas o Tio, além de ser um dos presidentes de honras do partido, é também um presidente regional ainda, né? Ainda. Tio, Mas secretário... tem um que vai ser candidato federal desses deputados estaduais aí. É. Pedro Longo. Pedro Longo, vice-presidente da Assembleia. Deputado Luiz Tchê, foi um prazer recebê-lo aqui na condição de deputado licenciado, secretário de Agricultura e presidente regional do PDT. Foi um prazer recebê-lo aqui, muito boa noite, que o senhor tenha uma excelente semana, parabéns pelo trabalho e sucesso, né, esse seu novo desafio. Eu posso me despedir, então? Tranquilo. Olha, ainda. Eu, fazendo Osmir aqui rapidinho, e nós provamos para o PT que a gente fazia chapa e ganhava a eleição com o Jesus Sérgio de candidato. Isso. Com 9 mil votos virou deputado federal. Porque nós usamos uma regra. Se nós chegar a 40 mil votos, 40 e pouco, nós vamos eleger um. E quantos votos catinha? Só que agora mudou a legenda, porque você tem que ter 2% dos votos válidos de tudo. Então, eu quero dizer assim que eu tenho muito orgulho assim, do meu governador, o Douglas, de ter me escolhido para uma das pastas extremamente importante. E eu aprendi uma coisa nessa caminhada, que se eu tenho 2 ouvidos e uma boca, então eu vou lá no produtor. Eu estou presente na casa do produtor, dialogando com ele e sabendo o problema que tem para mim poder levar a solução, porque assim a gente consegue resolver as coisas mais fáceis. Eu não tenho dúvida que o Acre é um estado que vai produzir muito. Falamos da soja, a média de soja nacional é 56 sacos por hectare, a nossa deu 62 no ano passado. Lógico que ainda a área é pequena, começamos em 2019. Então tem muita coisa pela frente. Fator histórico. Então eu quero aqui, Osmir, Narciso, agradecer vocês dois pela oportunidade, o Muniz, toda a equipe da TV Rio Branco, e dizer que lá na Secretaria, vamos lá tomar um café para a gente trocar uma ideia. Vocês têm muito a contribuir ainda pelo seu estado, né? Tem muito como me ajudar lá também pela experiência, por onde é que vocês passaram. Nós temos muitos gargalos, nós temos muito problema, mas dizer que o produtor e a produtora rural é gigante pela natureza deles, e se nós no governo conseguir ajudar a fazer alguma coisa,
eu tenho certeza que esse estado é um celeiro desse país. Muito obrigado, secretário. Sucesso. E a você que esteve conosco também, muitíssimo obrigado. De maneira especial, o seu Fausto e também a Moema. Você conhece muito bem, Osmir, a irmã da ex-governadora Yolanda Lima. Muito obrigado pela audiência, você da capital e também do interior. A gente volta, se Deus quiser, na próxima segunda-feira com mais um bom programa. Eu volto amanhã, mas com o Boa Noite Rio Branco. Boa noite a todos e que Deus nos conceda uma semana de paz. Valeu.